Muito obrigada a você que nos acompanha aqui no canal da Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM. Prazer, gente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Conecta Pan. Eu sou Tamara Caroline, jornalista, e sempre trazendo para você aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, mas antes já quero te pedir uma gentileza para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixar aí o seu joia, o que mais que a pessoa pode fazer, Tyson, para nos ajudar? Ativar o sininho, que é muito importante. E, claro, ao longo do nosso bate-papo, fica à vontade para interagir, deixar o seu questionamento, a sua pergunta. Quiser também deixar algum elogio aqui para o nosso bate-papo, tudo é super válido. Obrigada de coração você mais uma vez aqui. Tyson, obrigada também pelos bastidores, sempre me ajudando. Nosso publicitário maravilhoso. E hoje recebendo o Dr. Eduardo Menezes Lopes, ele que é pneumologista e também é médico do sono. Vem falar um pouquinho mais pra gente desse tema tão importante, tão relevante, que atinge aí, claro, toda a nossa sociedade. Doutor Eduardo, da Pulmoclínica aqui de Blumenau, seja muito bem-vindo. Tamara, muito obrigado por esse convite. É uma delícia estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado à Jovem Pan pelo espaço. E falar sobre esse tema é algo que mexe comigo mesmo, porque é um assunto super importante, né? Com Dormir certeza. é uma coisa tão básica e tão importante, e às vezes a gente nem percebe a importância que tem. É verdade. E a gente a tentar falar um pouquinho mais sobre isso e ver tudo que pode acontecer de errado ou certo durante o sono é muito legal. Muito obrigado. Imagina, doutor. E deixar já um grande abraço, né, para o seu pai, doutor Jair, que é uma pessoa que tem aí um histórico também, uma trajetória de muito carinho, de dedicação nessa área da pneumologia também. E toda a equipe de colaboradores, de médicos aí da Pulmoclínica, né? E também agora do Instituto do Sono. Exatamente. É interessante, né, doutora, a gente falar um pouquinho dessa fusão, de como que vocês trouxeram também essa nova, não sei se a gente pode falar de nova especialidade, mas também esse aprimoramento falando especificamente do sono e o atendimento que é na Pulmoclínica, né? Exatamente. Você podia explicar isso pra gente? Isso, na verdade, é uma questão mais assim de ideias, né? Porque eu sou pneumologista, tenho minha formação em pneumologia, Certo. né? E após a formação em pneumologia, quando eu comecei a atuar em Blumenau, e na pneumologia a gente já tem um certo contato com as doenças do sono, mas focado um pouco mais nas doenças respiratórias do sono, especialmente ronco, apneia do sono. E quando eu voltei para Blumenau, eu vi que existia uma demanda enorme e a população de Blumenau e da região ela não estava assim adequadamente assistida nessa área específica das doenças do sono. Perfeito. Poucos profissionais trabalhavam, tinha uma demanda que não era totalmente atendida. E daí onde é que foi a ideia de eu fazer uma especialização, né? Então eu fiquei um ano fora fazendo uma residência, como se fosse uma subespecialização em sono. E depois me qualifiquei como médico do sono. E daí voltando para Blumenau, a gente achou legal a ideia de tentar criar uma divisão dentro da clínica para justamente poder alertar as pessoas que ali a gente trata não só do pulmão, mas também das doenças do sono, e por isso que veio a questão da ideia do Instituto do Sono de Blumenau. Ótimo, nós vamos falar mais sobre isso, mas antes, doutor Eduardo, quantos anos já de profissão nessa área da pneumologia? Como é que o senhor começou? Teve uma inspiração do pai, obviamente, né? Teve sim. É interessante porque o tempo passa muito rápido, né, Tamara? Pois é. Ano passado eu comemorei 20 anos de formato já. Olha Então só. já tivemos festa da turma de 20 anos de formato. Parabéns. Passa rápido, parece que foi ontem. É verdade. Então eu fiz a minha formação aqui em Blumenau, na Universidade Regional de Blumenau. E depois eu fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Certo. E depois eu fiz pneumologia do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Ok. E voltei para Blumenau em 2008. Foi um ano muito marcante, que foi o ano das tragédias, então foi um ano bem difícil. Eu estava começando a minha carreira aqui em Blumenau, dava muitos plantões, pronto-socorro, trabalhei sempre no Hospital Santa Catarina, agora o Hospital da Unimed, né? E foi um ano bem duro, assim, para quem é da cidade, né? Então, traz sempre, esse 2008 traz memórias. Com certeza. O senhor é natural daqui de Blumenau? Eu sou natural de Blumenau. E em 2012 foi onde veio essa ideia de trabalhar com sono, então eu já estava há alguns anos aqui. Daí eu fiquei um ano em São Paulo, no Instituto do Sono de São Paulo, que é um dos maiores institutos do sono do mundo. Certo. Eles têm uma estrutura absurda, uma produção científica absurda, são pessoas maravilhosas que trabalham lá. E lá onde é que eu fiz essa minha qualificação em todas as doenças do sono, não só nas doenças respiratórias do sono, né? Então eu fui além da minha especialidade e foi onde é que deu, depois disso, comecei a trabalhar com isso.
e cada vez mais venho trabalhando com sono. É bem interessante, porque eu amo a pneumologia, mas eu vejo que o sono vem cada vez ganhando mais espaço na minha agenda, porque muita gente precisa de ajuda nessa área. Com certeza. Doutor, que interessante. Então, tu já tem aí uma caminhada de busca, né, por esse conhecimento, estudando e tal. Então, quer dizer, a gente tem hoje não só dados assim, não é empírico, é realmente científico, estudo, análise, né? O que hoje, assim, quais são os dados mais alarmantes? O que chama mais atenção quando se fala de sono e as doenças do sono? Então, assim, o primeiro ponto que a gente poderia revelar é que as pessoas vêm dormindo muito mal ultimamente. A gente saiu, se a gente for olhar assim 100 anos atrás, de uma população que basicamente era a população rural, né? Não tinha acesso à energia elétrica, não existiam, nem vou falar de celulares, tablets, televisão, né? E basicamente as pessoas, quando escureciam, dormiam, e quando clareava o sol, acordavam, né? E a incidência das doenças do sono, elas eram baixas, né? Porque as pessoas tinham rotina, ouviam o seu corpo, etc. e tal. Só que daí, obviamente, as coisas mudaram muito nos últimos anos, né? E foi uma mudança muito rápida do ponto de vista biológico. Não é nem um século, né? Menos de um século, isso não dá tempo do nosso corpo se acostumar. E agora a gente é super exposto, uma demanda, estresse, a população engordou muito, então as doenças relacionadas à obesidade aumentaram muito. Verdade. E agora a gente vive uma epidemia de doenças do sono. E dentro das doenças do sono mais frequentes, talvez assim o mais importante que a gente acaba às vezes não relevando, não pensando, é justamente que as pessoas vêm dormindo cada vez menos. Hoje em dia, Tamara, só para te ter uma ideia, os estudos falam que as pessoas, em média, dormem 1 hora do que dormiam um século atrás. A menos. Uma hora e meia a menos do que se dormia. Isso, do ponto de vista de saúde física e psicológica, até tem um impacto enorme. Essa privação crônica de sono que a sociedade enfrenta tem impactos tremendos na nossa vida de uma forma geral. Eu imagino. O doutor está falando assim dessa questão da privação do sono, quanto isso é impactante, né? E agora eu lembrei até das mães pós-parto, pais também que passam junto, né? Mas assim, a mãe que está ali amamentando e tudo mais. É uma fase bem difícil, né? Porque, meu Deus, lembro da minha fase, que foi agora há pouco, né? Realmente, a privação do sono, ela muda com tudo na nossa vida. Parece que a gente nem se reconhece como pessoa mais. É louco, né? Então, quais são os impactos verdadeiramente, assim, né? Quando a pessoa está em privação de sono? O que acontece com o nosso corpo? Por que a gente fica tão abalado em tudo ao nosso redor? É bem interessante porque quando a gente vai falar da privação do sono, é importante a gente entender qual é o papel do sono na nossa vida, né? Perfeito. E daí, pensando que a gente começa a tirar esse sono, a gente começa a entender o porquê que a falta dele faz tanto impacto. Ótimo. É muito comum a gente pensar no sono como assim um momento de restaurar o corpo, né? Eu durmo para eu descansar o meu corpo, minha mente. E do ponto de vista científico e biológico falando, o sono ele é muito, muito, muito além do que apenas te restaurar, tá? Na verdade, até se questiona se a gente realmente precisaria do sono para se restaurar. Talvez nem precisaria. Mas o sono ele tem um impacto muito importante, especialmente do ponto de vista da atividade cerebral. Então, o sono, basicamente, ele é uma demanda do nosso cérebro e ele é feito para o nosso cérebro. E quando eu estou dormindo, tem áreas do meu cérebro que são ativadas apenas durante o sono. Então, e tem áreas que, se eu não dormir direito, essas áreas nem vão ser ativadas adequadamente. E isso vai ter um impacto enorme na minha capacidade de aprendizado, de memorização, sensação de descanso físico. O sono também, durante o sono, existe a liberação de uma série de hormônios que só são liberados durante o sono, né? Que são hormônios relacionados ao crescimento, como o hormônio do crescimento, melatonina, testosterona, cortisol, que são hormônios, cada um liberado em uma fase do sono. Então, se eu começo a privar o meu corpo, dormir mal ou privar o meu sono, eu começo a ter um desbalanço de todos esses mecanismos e, obviamente, isso vai ter um impacto na nossa qualidade de vida. Desregula né? tudo, Desregula basicamente. tudo, né? E os sintomas são bem esses que tu falasse, assim, a pessoa começa a ficar cansada, irritada, dificuldade de concentração, né? Então parece que as coisas não conseguem mais focar. Não tem foco. É bem bem isso. maluco.
Não, é bem isso E a mesmo. maternidade em si é um momento bastante delicado na saúde da pessoa em si, da mulher, da família, mas para o sono também. Olha só, Tamara, tem estudos que mostram que após o nascimento de uma criança, geralmente a mãe demora mais ou menos 6 anos para ter o sono restabelecido novamente. O padrão do sono. Claro, no começo é fácil de a gente entender, tu tens filho pequeno, tu sabe, Sim, né? sim, É uma sim. demanda, muitos despertares. No começo tem que acordar para amamentar, para trocar, mas isso vai muito além do que nos primeiros anos, né? É verdade. E conversando Então, com mães, assim, que os filhos já estão maiores, é bem isso é bem mesmo. isso. Não é E uma às vezes coisa já que... emenda um filho no outro, então então às vezes é muito comum o padrão do sono mudar, então assim as coisas E, doutor, são bem então, o impactantes. fato do bebê dormir bastante É e precisar maravilhoso. dormir muito, tá ligado à questão do Com crescimento, mas toda certeza. essa fase de desenvolvimento, né? O sono ele é essencial para um cérebro em desenvolvimento, né? Por isso que um bebê, por exemplo, um recém-nascido, ele dorme 18 horas por dia. Então, praticamente, ele fica o dia inteiro dormindo. Né? Porque o cérebro ele precisa do sono para poder se desenvolver, estabelecer as conexões neurais novas, eliminar as conexões que não funcionam. Isso tudo é feito durante o sono. Me chamou a atenção ali quando o senhor estava explicando a respeito dessa mudança, né, na cultura, no hábito do ser humano, quando o senhor falou que a gente parou de ouvir o corpo. Uhum. Nossa, isso é Qual uma que é a coisa... importância disso, doutor? O que é esse ouvir o corpo? Esse talvez seja o ponto que eu acho mais, assim, mais mágico. A gente não sente, a gente não percebe mais as nossas sensações corporais, né? É muito comum eu ouvindo no consultório o paciente perguntar assim: quantas horas eu preciso dormir? Que horas que é bom eu dormir? Que horas é bom eu acordar? E as pessoas não conseguem olhar para si própria. Né? Cada pessoa tem a sua demanda, a sua necessidade, o seu ritmo fisiológico, né? O seu ritmo circadiano. Então, dentro da gente, nosso cérebro tem um reloginho lá que vai dizer o meu ritmo, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o tempo que eu preciso ficar dormindo, a hora que eu vou acordar. Isso está tudo dentro da gente. Só que o que acontece? Hoje a gente não ouve mais o corpo, né? Fica super estimulado, é celular, telas, até altas horas. Isso quando não tem cafeína, bebida alcoólica ou outros estimulantes. Então a gente perdeu a capacidade de ouvir e isso é uma coisa tão básica e tão importante. Né? Com certeza. E para muitas áreas da saúde, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se fala de ouvir o corpo, é a mesma coisa que a mulher conhecer, por exemplo, o seu ciclo. Perfeito, Né? exatamente. Que hoje a gente toma tanto remédio, inclusive a própria pílula anticoncepcional, mas a mulher, se ela conhecer verdadeiramente o seu corpo, ela já evita muito, né? tantas coisas, né? E para tudo, né? Não só o sono, mas a alimentação. Tudo, Exato, né? exato. Doutor, mas existe, por exemplo, porque se fala muito em pesquisas, né? A gente mesmo quando trata de saúde nos quadros que a gente traz vários assuntos, se fala muito, porque tem que dormir um mínimo de tantas horas. Isso existe uma média comprovada? Existe. Perfeito, existe. É importante a gente ter essa média como uma noção de tempo que a gente precisa buscar. Quando a gente fala de uma população adulta, tá? Não jovens ou adolescentes, que conforme a gente, após o nascimento, como eu falei, recém-nascido, 18 horas, isso vai progressivamente diminuindo essa demanda de sono. O adolescente, em média, precisa dormir algo perto de 12 horas. Olha só. Então, você veja, os adolescentes que a gente conhece, quantos dormem isso, né? 12 horas por noite? Provavelmente são muito poucos. E na idade adulta, a nossa demanda de sono é algo entre 7 horas e meia e 8 horas e meia de sono. É bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. 7 horas e meia, 8 horas e meia. Isso eu estou falando, a gente está falando de uma estatística populacional. É claro que cada pessoa, né, aquilo que a gente comentou de ouvir o seu corpo, vai ter a sua demanda. A gente percebe. Exemplo pessoal, eu preciso de 7 horas e meia de sono. Se eu durmo menos do que 7 horas e meia, eu me sinto cansado, menos produtivo. E se eu durmo mais do que isso, às vezes não faz tanta diferença. Às vezes até fico um pouco mais cansado. E cada pessoa tem a sua média. Existe, entretanto, como toda média populacional, as pessoas que fogem um pouquinho da ponta, né? Que são o que a gente chama de os dormidores curtos e os dormidores longos. Então existe mais ou menos uns 2 a 3% da população que dormindo menos do que 7 horas e meia, 7 horas, isso é ok. Você vê que é exceção, né? 2, 3% das pessoas.
Então, provavelmente, as pessoas que dormem menos do que 7 horas, vamos botar 7, para não exigir 7 horas e meia, elas estão se privando de dormir. Certo. A exceção se elas tiverem a sorte ou o azar, não sei, ninguém sabe ao certo se o dormidor curto tem alguma vantagem ou desvantagem de ser uma dessas pessoas que dormem menos. E tem os 2, 3% que precisam de mais de 8 horas e meia de sono para se sentir bem. Olha. Então, conciliar uma pessoa que tem essa demanda no mundo atual é um desafio gigante, assim, muito difícil, né? Fora aquela questão de estar muitas vezes inserido na cultura de que dormiu muito é malandro, é preguiçoso, Exato. não está produzindo. Tem umas coisas assim que são que também malucas, tem isso, né? assim, né? Felizmente eu sinto que isso aos poucos está mudando. Acho que a sociedade está, acredito eu, espero eu, um pouco mais atenta à necessidade, à importância que o sono tem na nossa vida, né? Pois é. Tanto que hoje, assim, os conselhos de longevidade, falar, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, vem o sono como tem que dormir bem. As pessoas já pensam um pouco mais no sono como uma coisa importante para a saúde, não só nessa questão de um tempo desperdiçado, né? Isso foi uma cultura implementada assim no final do século passado, ali na década de 50 para frente, quando começou assim o boom da industrialização, que era essa coisa de que dormir é para malandro e que a gente precisa produzir, vou dormir quando morrer, esses conceitos que são... Se ouve isso ainda hoje, né? Ainda. Infelizmente se ouve. Como Mas se... é uma perda de tempo, uma perda de, assim, um absurdo a gente falar isso. Falando de longevidade, que se acredita que o sono talvez seja o melhor remédio, a melhor pílula, porque hoje todo mundo quer um suplemento, uma pílula mágica, né? O sono provavelmente é a melhor pílula que tem para a gente viver mais tempo. Olha só. Nada bate o sono em termos de benefício que isso vai trazer para mim a longo prazo. Doutor, é muito interessante esse tema, assim, né? Faz a gente olhar para si, né? Porque tem gente que fala o seguinte, mas eu não consigo dormir mais do que 5 horas. Não consigo dormir mais do que 6 horas. Ok, mas tu vai olhar, pega a tua rotina, os teus hábitos. Perfeito. Tu ficar ali na frente do celular, vai deitar. Tudo escuro, o celular, aquela tela na tua frente. Olhando redes sociais, exatamente, aquela exposição no olho, né? Interativo, né? Isso. Tá, tu vai ficar ali. O fato de eu ficar mexendo no celular numa tela ou na frente da TV, enfim, isso vai tirar meu sono? Tem algo que comprova isso? Não, isso é super comprovado e é fácil de entender o porquê. Quando eu tenho exposição, especialmente à luz, né, uma luz forte, eu inibo a liberação do hormônio lá no meu cérebro, chama melatonina. A melatonina é um hormônio que é liberado quando eu durmo, né? Especialmente a frequência de onda azul da luz, ela inibe de forma muito potente a melatonina. E é interessante porque azul é a cor do céu. Então, foi uma coisa evolutiva. Então, o nosso corpo estava acostumado de quando recebia aquele excesso de luz azul, era para ficar acordado. E quando escurecia, não tinha mais exposição a essa faixa de luz, era hora de dormir. Só que o problema é que agora a gente fica exposto a esse excesso de iluminação de forma contínua, se a gente quiser, né? Exatamente. Então, essa interação muito próxima com o celular ou com uma televisão, isso acaba atrapalhando bastante. Hoje os celulares, eles já têm, não sei se você já percebesse, aquele modo noturno. E justamente a ideia de quem criou isso foi tentar suprimir a frequência de onda azul da tela. Isso ajuda, mas não é suficiente. Não é suficiente. Né? E tem outro ponto, Tamara, que é a questão da interação. Né? Então imagina assim, para eu poder dormir, eu preciso criar um ambiente favorável para eu poder descansar. Né? Então eu preciso de um ambiente escuro, um ambiente silencioso, com uma temperatura agradável. Né? Eu preciso estar com a minha mente relaxada. Se eu fico exposto ao celular, a gente fica ali se alimentando, e hoje com esses algoritmos que conteúdo que te interessa o tempo todo, né? O tempo todo. Então tu fica ali e aquilo ali não deixa o teu cérebro desligar, tem exposição à luz, ou seja, é uma combinação de fatores que dificulta muito a pessoa conseguir dormir adequadamente. Conseguir descansar. Então, quando a pessoa dorme, ela acaba dormindo de tão exausta que está, e daí já entra num sono todo atrapalhado. É aquilo que algumas pessoas dizem, mas não, lá na frente da TV eu durmo. É bom para mim. Mas é isso que tu falou, né, doutor? Tá exausto, já chegou no limite. Então, assim, tem como a gente ajustar o sono se querer, muitas vezes. Pode ser que tenha algumas situações mais com certeza, mas específicas, assim, 90% das vezes é rotina. Posso ajustar a minha rotina. É bem Existe isso. um termo que a gente usa no sono,
que é um dos mandamentos do sono, que a gente chama de higiene do sono. Não sei se já ouvi falar sobre esse Nunca tema. ouvi falar. Parece uma coisa de higiene pessoal, assim, limpeza, mas a ideia é mais ou menos essa. A higiene do sono são justamente os hábitos que eu tenho durante o dia, tudo que eu faço durante o dia, que vai impactar na qualidade do meu sono. Bem interessante. Então, vai desde essa questão de exposição a telas, desde a questão de alimentação, né? A pessoa se alimenta uma alimentação muito pesada e vai para a cama, não vai ter uma alimentação, não vai conseguir dormir. Então a gente pede que as pessoas esperem aí algo mais ou menos assim umas 2 horas entre a última refeição e a hora de dormir. A ingesta de líquidos também pode atrapalhar. Se eu tomo muito líquido à noite, pode atrapalhar o meu sono. A qualidade do líquido também, né? Especialmente quando a gente fala de bebidas cafeinadas ou café em si, que é um potentíssimo estimulante. Doutor, quantas horas antes de eu dormir Perfeito. eu posso tomar essa cafeína, esse café? O café, ele tem um mecanismo de ação que ele dura, em média, 7 horas no nosso organismo. Tudo 7 isso? horas. Então, se eu tomo um café às 3 da tarde e vou dormir antes das 10 da noite, pode ser que ele me atrapalhe. A gente tem na nossa região uma questão que é bastante cultural do cafezinho da noite, né? Sim. Café... Nossa, nós temos isso. E não adianta botar leite, porque as pessoas acham que põe o leite e tira o efeito da cafeína. Não, porque o café está ali dentro, né? Eu já ouvi isso. Então, mas o café é com Bota leite. leite, ajuda? Não vai. Não ajuda, viu, Tyson? Não vai mudar. Então, isso é uma coisa que acaba impactando muito. Então, imagina, existem algumas pessoas que falam, eu tomo café para dormir e não me atrapalha. Isso, já ouvi também. Provavelmente essa pessoa está privada, muito cansada, exausta, e daí o café não consegue nem suprimir ali a questão do sono. Em geral, o café vai prejudicar. Vai prejudicar. Existem algumas pessoas, Tamara, mas é uma minoria que metaboliza muito rápido a cafeína. Então essas pessoas conseguem não ter esse problema, mas via de regra, 7 horas. E eu vou puxar de novo pro pessoal, e é uma coisa que depois que eu comecei a estudar o sono, eu comecei a me ouvir muito, assim. Eu percebo que se eu tomo um café assim umas 4, 5 da tarde, meu sono à noite já vai ficar ruim. Meu Deus, gente. Esses dias que eu tomei umas 3 xícaras de café antes de dormir. Meu Deus. Eu já pensei, isso vai me atrapalhar. Mas tá tão gostoso o café, vou tomar mais um. Uma vontade de tomar café, assim. Mas aí sabe o que pode fazer? Toma descafeinado. Descafeinado. Existe café descafeinado que é, assim, a grosso modo é muito parecido o sabor. Claro que quem entende de café vai dizer, é diferente. Vai ter que se adaptar, né? É um período de adaptação. Ou toma um chá, toma alguma outra coisa. Mas o café descafeinado, ele passa por um processo onde é retirada a cafeína. Então, não teria problema. Mas agora você falou do chá, né? Agora, em contrapartida, o que eu posso tomar, o que eu posso ingerir que vai me ajudar? Então, assim, na verdade, uma coisa que os chás ajudam, né? Existem alguns chás que têm isso, camomila, chás que tem essa questão mais relaxante, né? O chá é interessante porque ele tem uma questão aromática. E o interessante do chá, que é um pouco diferente do café, geralmente ele vem junto de um ritual, assim. Né? A pessoa vai lá, pega uma xícara de chá, senta, dá uma acalmada, sim, às vezes pega um livro. Então, isso tudo ajuda a eu criar um ambiente favorável para o sono vir. Certo. Né? Então isso ajuda, mas é importante, mesmo sendo um chá, seja relaxante, eu não tomar muito perto da hora de dormir, porque isso pode me atrapalhar. Pois é, quando o senhor fala que eu ingeri muito líquido, é pelo fato da pessoa ter que acordar para ir no banheiro? Isso, exatamente. Tem algumas pessoas que são bastante sensíveis a isso, assim, e isso atrapalha. Então a gente recomenda geralmente para que pelo menos aí umas 2 horas, 1h30 antes de dormir, a pessoa não beba líquidos, assim, em grande quantidade, né? Então, Doutor, a recomendação mais ou menos é essa, Tamara, é mais ou menos assim umas 3 horas antes não comer, 2 horas antes não beber líquido e pelo menos 1 hora antes não ter exposição a nenhum tipo de tela. Ótimo. Tá. Mais algum vilão que a gente já pode colocar junto aqui? O que é vilão do sono? A gente tem muitos vilões e muitas pegadinhas, mas talvez um dos vilões é o sedentarismo. Tá? Pode explicar mais, doutor. É essencial para ter qualidade de vida, né? Cada vez mais que a gente vai estudando a questão de saúde, a atividade física, exercícios de força, exercícios aeróbicos, cada vez tem mais evidências do benefício, e pro sono, a atividade física é muito importante. Muito importante. Por quê, doutor? Por vários fatores, né? Quando eu consigo fazer uma atividade física de forma regular, o meu corpo ele chega mais preparado para o sono, né? Os meus músculos fazem eu ficar mais cansado, que faz eu dormir melhor, minha cabeça está melhor.
A qualidade do sono é melhor, eu tenho um sono mais consolidado, um sono mais restaurador. Então, e o que não acontece quando eu não faço atividade física. Já deve ter percebido isso, que o dia que que se pratica atividade física, geralmente eu tenho uma noite de sono melhor. Isso é fato. Sim. Né? Tem um detalhe só que é importante a gente pontuar. Hoje, de novo, nessa questão da sociedade meio doida, né? Eu já tive pacientes assim que faziam faculdade até às 11 da noite, aí saiu da faculdade e ia para academia, que hoje nas academias tem academia que quase não fecha mais. É verdade, gente. Daí, tipo, malhava até meia-noite e daí ia para casa e queria dormir. Daí a atividade física nesse modelo vai atrapalhar. Porque daí a questão daí hormonal... a pessoa se estimula muito, né? A atividade física, ela tem essa capacidade de estimular, libera adrenalina, faz força, né? Então, o ideal é eu tentar deixar pelo menos 2 horas do final da atividade física até a hora que eu pretendo iniciar o sono. Fazendo isso, eu vou ter só benefício. Maravilha. Doutor, e agora falando dessa questão do ronco, né? Apneia a gente chama? Sim. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Na verdade, o ronco é o ruído. Tá. O ronco é uma questão super prevalente, né? Praticamente todo mundo ou ronca ou tem algum conhecido que ronca. Esses dias meu marido falou, Tamara, você roncou alto essa noite. Eu falei, meu Deus, nem escutei. E daí tu comentasse um ponto muito interessante, que é a questão de quem sofre de ronco e eventualmente de apneia. A pessoa não sabe que tem, né? Pois então. Acha que é a imaginação dos outros. Fala, não tem Nega isso. sempre, né? Imagina. A não ser que tu grave. Isso, hoje tá mais difícil, porque as pessoas gravam, então não dá muito para tentar esconder. Mas o ronco é o ruído. O ponto é que quando a pessoa está roncando, especialmente se é um ronco muito frequente, muito alto, isso indica que existe algum tipo de dificuldade da passagem do ar nas vias respiratórias. Certo. E o ponto de problema geralmente é a região da garganta. Tá? Ali a gente, atrás da nossa língua, a gente tem uma região que a gente chama de faringe, de orofaringe, e é uma região que ela é importante, porque para a gente poder ter aprendido a falar, a se comunicar, eu precisei criar uma faringe mais longa. Só que do ponto de vista prático, na hora que a evolução deixou a gente com essa faringe desse tamanho, com essa anatomia da garganta desse tamanho, eu deixei ela muito vulnerável a fechamentos durante a noite. Então, se eu estou roncando muito, muito alto, isso indica que provavelmente ou possivelmente eu tenho associado a isso, ao ronco, episódios onde o espaço onde o ar vai passar na garganta fica muito apertadinho e eventualmente eu posso ter paradas na respiração, que é o que a gente chama de apneia do sono. A apneia é quando para. Quando para. Ou quando tem uma redução significativa da passagem do ar ali na região da garganta. Tá? Isso tem riscos. Exatamente, porque o que acontece? Quando eu tenho uma obstrução dessa na minha via respiratória, eu estou dormindo, eu não percebo. Então, o movimento respiratório ele continua acontecendo normalmente. Só que o ar não consegue mais chegar ao meu pulmão. Então, se o ar não entra de forma adequada, não entra oxigênio, então a minha oxigenação sanguínea tende a baixar, não sai gás carbônico. E isso gera uma situação de estresse para o organismo, né? Porque não está entendendo nada, fala, está baixando oxigênio, gás carbônico, o que está acontecendo. Geralmente isso libera estímulos de adrenalina, então assim o coração acelera, a pressão aumenta, cria-se uma situação de bastante desconforto, até que culmina no momento que o meu cérebro percebe essa bagunça toda e me acorda para eu poder voltar a respirar. Daí vem um ponto, isso acontece de uma forma muito rápida. Certo. Tá? A gente descreve, parece que é um processo muito longo, não, mas isso acontece dentro de segundos. E quando eu tenho esse despertar para acordar, na maior parte das vezes eu não percebo que eu acordei. O que aconteceu. Então por isso que as pessoas falam, eu não tenho apneia, nunca acordei, sufoco. A pessoa, é raro. Às vezes acontece a pessoa acordar com a sensação de que está sufocada. Na maior parte das vezes a pessoa de não modo geral, percebe. ela pode acordar realmente, voltar a dormir e não perceber. Na maior parte das vezes é isso que acontece. Entendi. Se eventualmente tu observar alguém tendo um evento de apneia, tu vai ver que a pessoa vai respirar, vai estar roncando alto, geralmente, de repente ela para e de repente faz... e já volta a respirar de novo. Já saiu daquilo. Só que isso, obviamente, é muito ruim para o sono. Imagina que se eu tivesse um ou outro evento de apneia, isso não teria problema. A gente vai dizer que a pessoa tem a doença, a apneia do sono, quando essas apneias se tornam frequentes. Porque daí dentro desse contexto, eu começo a ter uma série de impactos. Especialmente na qualidade do sono,
Porque imagina, na hora que você está dormindo assim, aquele sono gostoso, começa a relaxar, de repente tem um evento de apneia e a pessoa desperta. Então eu não consigo ter de forma consolidada um sono adequado. E esses despertares também, eles acabam prejudicando muito. Parece que a gente fica mais cansado ainda. Exatamente. Porque tem noites assim, se eu acordo 2, 3, e a gente que acorda pra ver o filho e tal, se mexe, coisa, realmente parece que não dormiu. Essa sensação, acordei exausta. Dá vontade ali 6 horas, 7 da manhã, que é o horário de levantar, aí dá vontade de dormir mesmo, tá sabe? cansada, na hora que é pra compensar, não consegue, né? É isso. E doutor, o que é mais grave nesses episódios frequentes de apneia? Pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter uma parada em teoria, cardíaca? Não, porque a gente tem um bom sistema de segurança, que é o nosso sistema nervoso central. Então, sempre quando tiver na vigência de uma oxigenação muito baixa, eu vou acordar e vou voltar a respirar. Certo. O problema está no longo prazo. Longo prazo. Então a gente... Em todo esse impacto que tem... Exatamente. Imagina assim, isso não acontece numa noite. É uma noite após outra, uma semana após outra. E o companheiro, essa pessoa casada ou tem um companheiro que dorme impacto junto ali... social enorme. Muito, né? Para todo mundo. Só para ter uma ideia, tem um estudo americano que mostrou que o ronco é a terceira causa de divórcio. Olha aí. E eu vejo isso no consultório, o impacto é real mesmo, porque chega um ponto que a pessoa não consegue mais dormir com aquela pessoa que está roncando. Exato. E daí isso acaba... Qual é a solução? Mais fácil, vai dormir em outro quarto. E daí começa... Isso pode, claro que não são todos, mas pode trazer consequências e até... um afastamento daquele casal, né? Com certeza. Então pode ser um gatilho para um problema. E doutor, quem tem o ronco, por exemplo, no meu caso, né? Eu acredito que são momentos em que eu estou muito cansada. Aliás, quero pegar esse ponto. A pessoa que ronca de vez em quando, geralmente é porque está cansada? Quais são os... Então, se eu estou mais cansado, isso a gente chama de ronco eventual, assim, não é aquela pessoa que tem um ronco crônico, que ronca todas as noites. Geralmente está associado a fatores externos. Mais comum, assim, eu dormi pouco na noite passada, me privei uma noite, então eu chego com um potencial de sono, uma carga de pressão para dormir muito forte. Então eu tendo a relaxar mais, e quando eu relaxo mais as minhas vias respiratórias, eu posso roncar e ter, eventualmente, naquela noite algumas apneias, alguma coisa assim. Outro ponto é bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica ela tem essa capacidade também de fazer um relaxamento muscular maior. E o meu cérebro ele fica mais sedado, então tem mais uma demanda maior de tempo para perceber que a pessoa não está bem ali. Então geralmente a pessoa tende a roncar mais e ter mais eventos de apneia. Também é um fato bem conhecido, a pessoa fala, quando bebe ronca mais. Então esse é um fato bastante corriqueiro. E a questão de ser fumante? Interfere? Interfere também, tá? Os efeitos do cigarro sobre o ronco são controversos, tá? Mas na prática a gente vê que parar de fumar geralmente melhora a questão do ronco. Então acredita que a nicotina tem um efeito irritativo, né, sobre o pulmão, não preciso nem comentar, mas também sobre a via aérea mais alta, e que isso faria uma piora desses mecanismos relacionados ao ronco. Certo. Então o cigarro é muito deletério também. E doutor, quais são as formas hoje que a gente encontra de tratar, prevenir e tratar a questão de ronco e apneia? E se o senhor tem alguma outra doença que a gente não falou aqui, que o senhor quiser nos trazer esse dado também? Perfeito. Assim, o ronco ele é uma doença que a gente sempre precisa tentar entender o que está por trás. Não só se eu tenho associado a um ronco alguma apneia, né, entender a gravidade dessa apneia, porque isso impacta diretamente no tratamento. É muito diferente a gente tratar uma pessoa que tem um ronco leve, uma apneia leve de uma apneia muito grave. Então o tratamento muda muito. E para isso, muitas vezes a gente faz exames, né, complementares, que são exames onde eu analiso uma noite de estudo, uma noite de sono dessa pessoa. A gente estuda o sono dessa pessoa e consegue saber exatamente como é que está a respiração dela, o ronco e todas essas variáveis relacionadas à respiração e as outras variáveis relacionadas ao sono. É usado algum aparelho? Sim. Existem alguns modelos de testes que a gente faz. Ali na clínica a gente faz 2 tipos de exames. Um onde a pessoa leva um aparelho para casa. Todos os exames a gente faz em casa, por ser mais confortável e dentro desse contexto ajuda bastante.
que a pessoa mesmo coloca o aparelho, e tem um outro exame que ele traz algumas informações adicionais e a gente usa quando tem alguma suspeita de alguma outra doença do sono associada, que daí a pessoa vai na clínica e a gente coloca o aparelho. Certo. Aí são mais sensores e daí a gente consegue saber exatamente a fase do sono que a pessoa está, etc. Tem fases do sono? Tem fases Quais do são? sono. Basicamente a gente tem 3 fases do sono. O sono leve, tá? Que são sono de ondas rápidas, que corresponde à maior parte do nosso tempo que a gente está dormindo. Tem um sono que a gente chama de sono profundo, ou sono de ondas lentas, que é a fase do sono onde provavelmente tenho a sensação de descanso. Tá? Ela acontece mais na primeira metade do sono, nessa fase que libera o hormônio do crescimento, e é uma fase muito importante. Mas o adulto ainda libera hormônio do crescimento? Libera também. E, inclusive, está relacionado à longevidade, etc. Claro que a quantidade diminui conforme a gente cresce. Né? No começo a gente libera quantidades altíssimas da criança ali, né? Mas também libera durante toda a vida. Certo. E tem uma fase do sono que a gente chama de sono REM. REM, perfeito. Sono já ouvi REM falar. vem da abreviação em inglês de movimento rápido dos olhos. Não sei se já percebesse, mas tem algumas fases do sono que o olho ele fica indo de um lado para o outro. Assim, meio até estranho de ver, assim, porque a pessoa está mexendo. Então, a pessoa, quando está nessa fase, ela está nessa fase do sono, que é a fase onde provavelmente a pessoa está sonhando. Mais ou menos, a maior parte dos sonhos acontece nessa fase do sono REM, e geralmente são esses sonhos, assim, meio bizarros, assim, sabe? Meu Deus, essa coisa do sonho também, né, doutor? Tinha que ter mais... Como é que se fala? Estudos a respeito, né? Mas sabe por que a gente, assim, a medicina do sono, ela trabalha muito com... É difícil a gente comprovar essas coisas da mente, né? A neurologia, de uma forma geral, é complicado, muitas coisas de entender. Mas o sonho em si, existe uma explicação bastante lógica e bem aceita, que acontece porque nessa fase do sono REM, que é onde eu sonho, é onde que existe provavelmente a formação da memória de longo prazo. Perfeito. Então imagina que a gente está conversando aqui, isso tudo está indo na minha memória de curto prazo. À noite, quando eu for dormir, todas essas informações que eu passei hoje, elas vão ser processadas. E daí, na hora de fazer esse backup, digamos, é onde é que a gente sonha. E é interessante que, se tu for reparar, geralmente, quando tu lembra de um sonho, é algo que a pessoa passou ou vivenciou, ou no dia, ou naquela semana, é algo recente, assim. Raramente alguma coisa que vem aleatória, assim, né? Então, geralmente está relacionado ao conteúdo, porque justamente é o meu cérebro memorizando. E por isso que essa fase do sono é muito importante, que é uma fase bastante cerebral. Assim, mas essa fase REM, do sono REM, né? É onde eu estou mais profundamente dormindo? Não. Essa fase é bem interessante, porque quando a gente olha no exame a tua atividade cerebral, ela é indistinguível, exatamente igual a quando está desacordado. O cérebro está assim, super excitado, super ativado. Entendi. Mas o meu corpo está absolutamente relaxado. Então existe um bloqueio muscular. Justamente isso é um mecanismo de defesa que a natureza propiciou para a gente não viver o sonho, para não poder me machucar, para não agredir quem está ao lado. Meu Deus, que coisa interessante, É perfeito. Não, é um Mas, mecanismo doutor, perfeito. Tem aqueles que se mexem, tem aqueles que, inclusive, são sonâmbulos? Sonâmbulos, exatamente. Como é que se explica isso? Então, se a pessoa começa a viver o sonho, tá? Por exemplo... Chorar, fazer xixi. Isso, ou assim, andar, sair, bater, isso pode ser um sinal de alerta. Porque existe uma doença onde esse mecanismo de bloqueio... Ah, perfeito. Não está funcionando. Isso é muito comum em pessoas com mais idade. Daí a gente chama isso de distúrbio comportamental do sono REM, uma doença do sono, que está relacionada às vezes a doenças neurológicas, então é uma coisa séria que precisa ser investigada. Até isso é um alerta importante porque não é normal, assim, chutar quem está do lado, bater, cair da cama, se machucar, especialmente na idade adulta. Isso pode ser um sinal de alguma doença. E existem as doenças que a gente chama... Isso são essas questões de movimento durante o sono, a gente chama de parassonias. Parassonias. E daí existem as parassonias do sono REM, que são essas que a pessoa vive o sonho, e tem as parassonias do sono não REM, que daí a mais comum é o sonambulismo, que é movimentos, mas é bem diferente do sono REM. Geralmente a pessoa acorda, ela fica meio
vai assim meio com um estado meio, parece um morto-vivo andando pela casa. Nunca presenciei, doutor, mas acho que se eu presenciasse, eu ficaria com medo. Conversa com a pessoa, ela não reage direito, é bem interessante, é muito comum. Isso é perigoso, né? Porque ela pode se machucar, esse é o Exato. principal medo. E é muito comum, especialmente assim, jovens, assim, na segunda infância, até adolescência, e é uma doença do cérebro imaturo. Então, conforme eu vou envelhecendo, essas parassonias do sono não REM, como o sonambulismo, elas vão diminuindo. Assim como a questão de falar, o terror noturno, são tudo doenças que O terror noturno, essa semana eu vi um pai falar que a filhinha teve a impressão que a filhinha teve esse terror noturno. O que assustador. É uma parassonia, também é um distúrbio de movimento que acontece no sono, né? A criança não parava de chorar, parava de chorar, mais de uma hora chorando. Na verdade, assim, os pais que acordam geralmente com a criança chorando, né? E é um choro assim meio desesperador. E não adianta tentar acalmar porque a criança ela não reage direito. Isso acontece porque a criança naquele momento ela não está acordada, ela está dormindo. Está dormindo. Então é uma parassonia, como se fosse um problema nessa fase do sono, e é muito comum em crianças isso. Mas tem um motivo pelo qual ela chora? Ela também é relacionada à memória, algo assim? Não tem nenhuma relação. É um reflexo que ela tem, especialmente em crianças pequenas. O mecanismo que tem é chorar, né? As crianças não falam, não têm outros comportamentos. Entendi. Mas às vezes é muito assustador. Mas geralmente isso é benigno e conforme o tempo vai passando... Não indica nenhum problema, nenhuma doença. Nem precisa de tratamento. O que é importante é os pais ficarem calmos, saber que aquilo ali vai passar, acalmar. Depois a criança deita, dorme como se nada tivesse acontecido. Certo. E os pais ficam a noite inteira sem dormir, desesperados com aquilo. Né? Faz parte. Doutor, o senhor falou ali a questão do sonambulismo, né? Então tá, se é um jovem, adolescente ou adulto que tem muito esses episódios, requer tratamento daí? Raramente, medicamentoso. Tá? O sonambulismo é uma doença geralmente benigna. Então, o tratamento do sonambulismo é manter um ambiente seguro no quarto, para justamente a pessoa não se machucar. Né? Eu já vi casos de pessoas se machucarem, assim, porque caíram de uma janela, alguma questão assim. Então, tem que ter cuidado. E, doutor, insônia, que é algo que é um problema também que afeta muita gente. Não sei nem qual é o dado disso, né? Qual seria o índice. Mas, geralmente, o que está acarretando essa insônia? Se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso. A insônia insônia eventual, né, que a gente chama assim, aquela pessoa que tem uma outra noite que não consegue dormir, que passa a noite clara, isso acontece com praticamente 100% das pessoas em algum momento da vida. Mas insônia crônica, né, que são assim, sintomas mais persistentes, é um problema do sono muito frequente. E a insônia em si pode ser causada por vários problemas. O mais comum é justamente aquela questão que a gente falou de sociedade moderna, a pessoa não ouve mais o seu corpo, muito estimulada. Então essa pessoa vai ter dificuldade para dormir. Porque insônia, a gente vai dizer que a pessoa tem insônia quando ela tem dificuldade para iniciar ou manter o sono. Porque tem gente que dorme bem, mas depois não consegue sustentar o sono depois de 1, 2 horas dormindo, começa a acordar e não consegue mais dormir. Então a pessoa tem dificuldade para iniciar ou manter o sono e no outro dia sente o reflexo de uma noite mal dormida. Certo. Então essas pessoas que estão muito estimuladas, elas têm exatamente isso. Às vezes elas não conseguem dormir e no outro dia acordam cansadas, às vezes porque não conseguiram descansar adequadamente, etc. E por vezes está associada à depressão? Exatamente. Uma outra causa, quando a gente vê as causas de insônia, são os transtornos de humor. É um dos sintomas do transtorno de humor, né? A pessoa está deprimida, ou transtornos de ansiedade, ela vai ter uma dificuldade para iniciar, e especialmente o transtorno de humor está muito relacionado à dificuldade de manter ou finalizar o sono. Então, o clássico do paciente deprimido é aquele que fala, não, até começo a dormir, mas passo 2, 3 horas, acordo e não consigo mais dormir. Então, geralmente a gente tem que pensar em algum outro fator relacionado ao humor. E, doutora, assim, qual que é a tua visão, tua opinião, né, com relação a esses remédios que hoje se dá, né, para depressão, insônia? O senhor é a favor? Qual é o momento realmente que é... Claro que a gente está falando agora, né? Teria que ser estudado caso a caso, né? Exato. Mas realmente existem situações em que tem que ser com remédio. O que dá para fazer para não ter que ir para o remédio controlado, remédio de faixa preta? Exato. Então, quando a gente vai falar assim de... Eu não vou entrar no detalhe do paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, um transtorno de humor. Perfeito. Né? Porque daí isso é um medicamento, né, ou a terapia, isso é importantíssimo. Mas o que eu vejo muito são pacientes que têm dificuldade para dormir por
erros de higiene, por questões individuais, genéticas, etc. E que recorrem ou querem o medicamento. O medicamento Isso é sempre mesmo. uma saída muito fácil, né, Tamara? Porque é fácil tomar um remédio. É muito mais difícil eu controlar minha alimentação, controlar estímulos, não ficar no celular. Olhar para si próprio, aquilo Olhar, que o senhor falou, isso. né? É muito Se mais fácil observar... vou dormir, tomo um remédio e dorme. É verdade. Né? E é isso que as pessoas querem hoje, uma solução fácil. Uhum. Então, por isso que o tratamento da insônia, ela é geralmente não medicamentoso. Certo. Então, os pacientes às vezes me procuram e eles ficam, tá, mas eu não vou receber nenhum remédio? Não, a gente vai tentar organizar aqui as rotinas, vamos organizar Que maravilha. a casa primeiro, e o remédio ele deve ser uma exceção, um tratamento de exceção. E algumas vezes a gente precisa, mas ele deve ser exceção, não pode ser a regra. Uhum. E infelizmente eu vejo que hoje, não por culpa de outros médicos, mas por comodidade, tá todo mundo nessa vida corrida, às vezes consultas muito curtas, o paciente vem com uma das demandas assim, eu tô com dor aqui, dor ali, não tô dormindo. Então já, esse é para dor, esse é para dormir, então assim, Sim. a coisa vem assim, e esses medicamentos eles têm um impacto também, né? Com certeza, né, Em termos doutora? de Meu efeitos pai vivia colaterais. falando isso, ele sempre falava assim, o remedinho ele vai ajudar um lado, mas vai prejudicar em Sempre alguma tem, outra né? coisa, Cobra um né? preço, né? Nada substitui o sono natural. De novo, tem pacientes que vão precisar. E eu uso muitos medicamentos, mas via de regra, muitas vezes é tu organizar e o sono já melhora bastante, sabe? Que maravilha. Doutora, a gente, meu Deus, como o senhor falou, né? Teria como a gente ficar conversando aqui um dia inteirinho esse sobre assunto isso, é né? muito bom para tu falar, né? E tem muitos detalhes, muitos, realmente, assim, muitos detalhes, e a gente precisa falar sobre isso, porque é isso que o senhor falou de se ouvir, de olhar para si, organizar a sua rotina, alguns hábitos. Tem coisas que, tipo, esse negócio de dormir mexendo no celular é um terror, né? Teve uma época em casa, agora não, tá? Mas teve uma época que a gente combinou assim, vai entrar no quarto, vamos dormir, então agora o celularzinho fora do Isso quarto. eu acho super saudável. Porque senão entra uma mensagem, a pessoa já vai ali, quer ver e fica curioso. TV não tem no quarto de jeito Ótimo. nenhum, então tudo isso nos ajuda muito, né? Mas, doutor, agora, infelizmente, a gente tá com tempo curto hoje, mas o senhor vai ser convidado para voltar, tá? Ai, que delícia, com certeza. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor se deixasse à disposição, pode até usar essa câmera que é a sua câmera, para quem se identificou com esse tema. A gente tem muitas outras questões relacionadas, né, doutor? Mas quem tá sofrendo com algum problema relacionado ao sono, né? Não tá descansando bem, tá realmente... Se identificou em algum momento com o que a gente falou aqui, que o senhor fale um pouquinho desse trabalho que o senhor realiza ali com o Instituto do Sono. E se tiver alguma mensagem que eu acabei não estimulando o senhor aqui de falar, fique à vontade. Não, perfeito, Amara. Acho que foi uma delícia conversar sobre isso. E eu acredito que existem muitas pessoas que talvez, espero que muitas estejam nos ouvindo, que passam isso no dia a dia, né? Tem essa dificuldade, ou veem pessoas do seu convívio que estão com dificuldade para dormir, ou que têm um quadro de muito sono durante o dia, ou muito ronco. Então, são muitos os problemas relacionados ao sono e que é importante procurar ajuda. Existe como ajudar. Na maior parte das vezes, a gente consegue melhorar essa questão da qualidade do sono. A pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, o impacto social vai ser reduzido. Existe uma tendência das pessoas a minimizar os problemas relacionados ao sono, e é importante a gente parar, pensar no sono como algo importante. Então, meu conselho é procurem ajuda, uma ajuda médica especializada, e isso vai fazer toda a diferença no tratamento e no cuidado. Com certeza. Então, lembrando, né, gente, o Instituto do Sono, o trabalho que o doutor Eduardo realiza, tem mais médicos? Que trabalham com sono, não. Não? Só eu. A gente tem na nossa equipe, a gente atua dentro da pulmoclínica, né? E dentro da nossa equipe tem, então, os técnicos que ajudam a gente com os exames complementares, né? A gente tem mais 3 pneumologistas adultos, uma pneumologista infantil, mas aí fico mais focado na parte respiratória em si. Certo. E a gente tem uma dentista que trabalha dentro da nossa equipe, que ela é especialista em um dos tratamentos para ronco e apneia, que é o uso de um dispositivo intraoral. Certo. Então, ela é especialista nesse assunto. Então, é bem bacana o trabalho que a gente faz com esse tipo de tratamento também. Ótimo, muito interessante, né, gente? O sono, realmente, a gente precisa olhar para essa área, a gente precisa ter um sono, como o senhor usou ali o termo, reparador? Reparador, né? Exatamente. E como isso tem impacto realmente na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, profissional e em sociedade mesmo, né? Doutor Eduardo, muito obrigada. Quero pedir para você seguir ali a Pulmoclínica no Instagram. Ali também você vai encontrar todos os contatos, né? Todos ali. Com o doutor Eduardo, com
com os pneumologistas, com a equipe fantástica que nos atende tão bem na Pneumoclínica de Blumenau, que está localizada aqui em Blumenau, na região do... Ale Garcia? Garcia, né? O centro, sempre ficou na dúvida, né? Fica naquele meio... na divisão ali, né? Isso. Mas acho que ele já é considerado Garcia. O senhor quer reforçar bem certinho ali o endereço? A nossa clínica está localizada no Centro Clínico Santa Catarina, que é o famoso Prédio Redondo. Isso, né? Prédio Redondo. Todo mundo conhece como Prédio Redondo, no 7º andar. E a forma mais fácil de nos contactar talvez seja através da mídia social, que é @pneumoclínica_, o nosso nickname no Instagram. E ali vai ter acesso a todos os contatos e maravilha. Doutor, que possamos ajudar. Foi um prazer te encontrar esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito. Com certeza o senhor vai voltar para a gente falar outros temas dentro fica a dívida, então, desse guarda-chuva. Eu voltarei com o maior prazer. Com certeza. Obrigada, doutor Eduardo. Até a próxima. Muito obrigado. Gente, fechando por aqui o nosso Conecta Pan de hoje. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Tyson, muito obrigada também pelo carinho de sempre. A gente volta na próxima edição com muito mais conteúdo de qualidade para você se conectar com os assuntos mais importantes aí relacionados aos mais diversos temas também aqui na sua Jovem Pan 88,7 FM. Beijo, tchau, tchau.